Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amados em Cristo, shalom, igreja, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus, a paz esteja convosco. É um prazer compartilhar da palavra de Deus nessa segunda-feira, é um prazer compartilhar do Evangelho de Cristo, o genuíno Evangelho da paz, o genuíno Evangelho que refrigera, que traz paz, que traz esperança e novidade de vida. Não há uma palavra, não há um livro, não há uma descrição que possa nos impactar tanto, de forma tão tremenda, como a palavra de Deus nos ensina a cada dia. A palavra de Deus nos ensina que nós crescemos de glória em glória, no favor do Senhor, através do recebimento desta palavra, de agregar esta palavra em nós, para que nós possamos ser moldados dia após dia, para a glória do Deus vivo. Eu quero compartilhar um texto que está na primeira epístola de Timóteo, a qual Paulo descreve com muita ênfase ao seu filho na fé. Nós sabemos que Paulo não teve uma família, constituiu família e teve filhos, mas teve muitos filhos na fé. Aqueles que ele conduziu, aqueles que ele amou como filhos, aquele que ele esteve junto, esteve ensinando e compartilhou a mensagem do reino para que eles crescessem em sabedoria, em estatura, e chegasse à plenitude da glória de Deus, pregando o Evangelho com muita ênfase. Então, em 1 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos, do versículo 12 ao 17. A palavra de Deus diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive a misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Olha o que diz esse versículo, este capítulo, e ele continua declarando: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedido a misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que passagem poderosa e tremenda a qual Paulo escreve ao seu filho na fé, institui a Timóteo, ensinando, mostrando a ele esta ênfase, esta alegria de estar na presença de Jesus, de estar na presença de Deus e proclamar o Evangelho de paz, o Evangelho de bênção e não de maldição, o Evangelho de amor, o Evangelho de vida eterna, que é a palavra de Deus. Quando Paulo descreve, ele está dizendo que ele é grato por aquilo que Deus depositou nele. Paulo, outrora Saulo, que era um perseguidor do povo cristão, entende com muito discernimento aquilo que Deus fez na vida dele. Jesus veio até ele, se apresentou a ele, e Paulo foi tocado de uma forma tão tremenda, tão poderosa, que a vida dele, para ele, amados, não valia mais. O que valia era servir a Cristo com todo amor, com toda ênfase. Ou seja, Paulo renunciou à própria vida. Paulo renunciou a constituir uma família por amor a Cristo e amor ao Evangelho. E de repente você pode pensar, mas Deus não institui família? Por que Paulo não teve uma família, não constituiu uma família? Amados, o reino de Deus é algo muito grande, muito intenso, para que nós possamos discernir toda a plenitude dessa glória. Por isso, Paulo, eu creio fielmente que Paulo renunciou a ter uma família por amor a outras vidas como Jesus teve por nós. Jesus veio ao mundo
se deu, se doou por nós, morreu em morte de cruz para que nós tivéssemos a oportunidade da salvação, para que fossem redimidos os nossos pecados. Da mesma forma, Paulo foi tocado de tal maneira, de tal forma por Jesus, que interpretou, entendeu que melhor é ele ganhar vidas do que ganhar ou do que estabelecer a própria vida, a própria família. Então Paulo, com muita ênfase e muita dedicação, começou a ministrar a palavra de Deus com autoridade e discernimento, sabedoria daquele que outrora era um doutor da lei, agora passa a ser um ministro da paz, um ministro do evangelho poderoso de paz, ao ponto de declarar que sou grato para aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive a misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Paulo afirma aqui que outrora ele estava na ignorância, ele era incrédulo, ele era blasfemo. Portanto, alguns de nós, amados, quando nós não conhecemos a verdade, a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus que nos mostra o que é uma dimensão de reino, uma dimensão terrena e o que é viver a paz de Cristo. E Paulo, com muita ênfase, quando descreve isso, ele está dizendo para mim e para você, amados. Olha, outrora eu fazia coisas loucas, eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era insolente, eu era transgressor de tantas coisas, mas pela maravilhosa graça a qual me foi outorgada, um favor imerecido do amor de Deus na minha vida, agora eu quero pregar o Evangelho até o final da minha peregrinação. Paulo está dizendo com muita ênfase, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Mas, por esta mesma razão, me foi concedido misericórdia. Para mim, para que o principal evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo está dizendo no versículo 15 que Jesus ao mundo veio para salvar o pecador, dos quais eu sou o principal. Ele declara, amados, e a palavra não esconde nada, absolutamente nada. Paulo estava dizendo que era o pior dos pecadores, o mais terrível, talvez, aquele que fazia coisas terríveis contra o povo cristão. Mas agora, conhecendo a maravilhosa graça, o poder e a manifestação da glória de Deus sobre a vida de um homem, ele diz que, olha, eu não tenho mais nada do que declarar a não ser glorificar esse Deus vivo que se compadeceu de mim, que derramou sobre mim o poder, a glória do Evangelho, a manifestação da sua glória sobre a vida de um homem tão pecador, agora redimido dos meus pecados, lançado fora todos os meus pecados, agora compareço diante do autor e consumador da minha fé e caminho em retidão, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome de Jesus seja exaltado. Quando ele nos diz isso, amados, nós como cristãos, aquele que acredita em Deus ou é parecido com Cristo, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, começou a se chamar de cristãozinhos, aqueles que pareciam com Cristo. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, amados, nada mais fiel, nada mais justo do que nós a cumprirmos. Porque quando nós cumprimos essa palavra, nós estamos dizendo, olha, Senhor, eu creio fielmente no Evangelho de paz, eu creio nesta poderosa palavra que é verdadeira, que é absoluta, e eu quero sim, Senhor, declarar o Teu Evangelho e viver o Teu Evangelho, porque muitos, amados, nesses tempos estão vivendo de uma forma dissoluta, de uma forma banalizada, achando que o Evangelho é simplesmente carregar a Bíblia embaixo dos braços ou na mão, ou então ir à igreja, e não é só isso. A palavra poderosa de Deus nos dá a evidência de que quando Paulo diz que servisse como modelo a quantos hão de crer na palavra de vida eterna, ele honra a Deus dizendo assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ele está declarando honra e glória a esse Deus que me
transformou, que colocou diante de mim esta poderosa palavra para que eu fosse moldado primeiro e para que eu tivesse a oportunidade de compartilhar esta palavra poderosa para que muitos conhecessem e muitos fossem também transformados. Amados, que eu e você possamos entender, receber esta palavra e não só olhar ou lê-la, mas entrar nesta dimensão do reino de Deus, acompanhar tudo isso que Deus já fez por nós, em nossas vidas, se render a Ele, voltar à essência de adoração e declarar: sim, Senhor, eu quero servir ao Senhor com toda a plenitude, com toda a ênfase, com todo o amor, porque eu sei o que o Senhor fez por mim. Amados, talvez você não lembre o que o Senhor fez por você, mas Ele entregou a sua vida, a própria vida, por amor a mim e a você. Portanto, se nós nos esquecemos disso, amados, o Evangelho se torna em vão, banal, porque nós esquecemos que o autor e consumador da nossa fé nos deu vida através da morte dele, através da morte de cruz, através do derramamento de sangue. E quando isso acontece, Ele dá a mim e a você a oportunidade de se render a Ele e ser conduzido por Ele, que nos dá amor, esperança e fé para um futuro breve, porque quando nós traçamos o nosso futuro, nós não sabemos há quanto tempo acontecerá aquilo que nós traçamos para o futuro. Mas as sementes lançadas nestes tempos é que darão ênfase para aquilo que acontecerá no futuro. Portanto, se você semeia em solo fértil uma boa semente, certamente colherá bons frutos no futuro. Agora, se você semeia más sementes ou sementes deturpadas em solo infértil, amados, como poderá colher? Como poderá colher bons frutos se está semeando em terra infértil e frutos maus? Portanto, amado, entenda esta palavra. Entenda que Paulo se entregou ao Evangelho por amor a Cristo e declarou a nós, a mim e a você, que todos nós, independente de quem nós somos ou que nós fomos no passado, Ele tem poder para nos redimir do pecado, transformar a nossa história de vida, para que agora eu seja luz e sal da terra, como a palavra de Deus nos revela. Se eu e você entendemos isso, amados, nós vamos fazer diferença no mundo ou na terra, a qual Deus constituiu, a qual Deus nos outorgou para estar, nós vamos fazer diferença. Talvez você olhe para os lados, para tudo que está acontecendo no Brasil e pense: não, mas não tem mais jeito. Mas depende de nós. As nossas atitudes é que vão fazer diferença nesta nação pecaminosa e nesta nação corrompida. Se eu e você endireitarmos as nossas veredas, caminharmos nos caminhos que o Senhor, ou no caminho estreito que o Senhor nos mostra, certamente tudo mudará, mas depende da atitude do homem. Deus nos deu a liberdade de escolha. Eu posso escolher segui-lo ou não. A opção é sua, é minha e sua. Deseje ardentemente segui-lo, entender esta palavra e vivê-la, amado, porque os dias são maus, mas nos dias maus, quando vencemos tudo aquilo que vem contra nós, a palavra de Deus diz que, e vencendo tudo, perseverais até o fim. Glória a Deus. Que esta palavra chegue até você e possa te motivar, empolgar para querer mais de Deus e desejar ardentemente se prostrar diante do Deus vivo e clamar ao Senhor para que Ele seja, ou para que Ele te socorra. Ele é o nosso socorro, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Que possamos receber esta palavra nesta noite, amado. Que você seja cheio do desejo, cheio da vontade de querer mais de Deus e que Deus derrame sobre ti bênçãos sem medidas, para a glória dEle. Que a paz, a doce consolação do Espírito Santo seja contigo para todos sempre. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família.